você fala. Bom dia, queridos colegas de jornada de pós-doc. Eu tô muito feliz porque, de alguma forma, eu tô podendo apresentar esse projeto para vocês. E gostaria que vocês tivessem um tempo juntos que fosse muito próspero. Invejo vocês, gostaria muito de estar com vocês. Fizemos 1000 programas para que isso acontecesse. Bem, eu vou falar sobre o meu projeto de pesquisa, conforme nós tínhamos planejado, e ele tem como título Os Sentidos Alienados, Transformações das Percepções Sensoriais na Interação com Objetos que se tornaram mídias na rede da internet das coisas. Esse projeto é um projeto que segue a minha linha de pesquisas já nos últimos mais de 10 anos, nos últimos 15 anos. E a questão norteadora desse projeto, ela refere-se ao problema da alienação dos sentidos a partir da manipulação dos objetos e sistemas, né, que recentemente foram considerados como mídias, tais como lâmpadas, bonecas, máquinas de lavar, aspirador de pó, robô. Nessa relação interativa com esses objetos e mídias eletrônicos, o indivíduo contemporâneo ele não estaria percebendo os seus sentidos. Ele não saberia nomear as percepções sensoriais e ele estaria consumindo formas artificiais de estímulos para significar a sua experiência, o que poderia estar ocasionando uma forma de capitalismo sensorial por meio dessa alienação. Na verdade, esse é um projeto, né, que segue, como eu estava falando, a minha linha de pesquisa já faz algum tempo, justamente porque o maior problema que a gente identifica nessa relação e estudo entre o corpo, o sentido, as mídias, as mensagens, é que o ser humano ele não consegue nomear muito bem as suas percepções ou indicar essas relações que eles têm a partir dos sentidos e modos de subjetivação também. Então, a minha primeira pesquisa, ela falava sobre a relação com as mensagens publicitárias, especificamente, que foi a minha tese de doutoramento. Antes, eu falava sobre a relação especificamente com o telefone celular, a relação do tato, a emergência do tato nas relações com o telefone celular lá em 2006, 2007. E agora eu estou avançando nessas relações com a tecnologia, propondo que, além de tudo, essa relação é uma relação comoditizada. A gente vai ter a experiência natural, mas ela vai ser uma experiência mediada por uma tecnologia, como a questão da lâmpada, por exemplo, que simula qualquer ambiente natural, né? As lâmpadas como a Philips Hue, por exemplo, que é capaz de simular um entardecer, um amanhecer, aquilo que a gente bem entender. E isso, então, tá nessa sequência de pesquisas que eu venho realizando, falando sobre essa não percepção do indivíduo. Uma das coisas que me motivou muito foi uma obra uma ideia do Byung-Chul Han, que é aquele filósofo, né, que é bastante famoso hoje em dia, e ele fala fala de capitalismo da emoção, numa proposição da emoção como consequência do processo econômico. Se a gente pode pensar a emoção como consequência do processo econômico, a gente pode pensar as sensorialidades também, né? Ele oferece uma visão sobre o que seria considerado emoção, sensação e afetos, e ele conclui que a economia, para aumentar a produtividade humana, estaria reduzindo cada vez mais a continuidade e instalando a instabilidade, o que provocaria a transformação emotiva do processo de produção. A gente sabe, óbvio, que essa ideia é uma ideia do capitalismo, né? Marx já falava disso, que tudo que é sólido se derrete no ar. Essa instância de descontinuidade do capitalismo faz parte desse nosso mundo moderno.
e a gente só teria mesmo a instabilidade. A gente não teria eras de estabilidade. Mas, segundo o filósofo, né, essa aceleração da comunicação também favorece a uma transformação emotiva, porque a racionalidade para ele seria mais lenta do que a emotividade. Então, se o capitalismo pode introduzir emoções para as demandas de consumo, a gente também pode pensar na proposição do capitalismo sensorial, que usa essa persuasão do inconsciente sensorial para estabelecer novas e emergentes demandas. Qual é o nosso objetivo, então, dessa investigação, né? Demonstrar que essa percepção do mundo pelos sentidos e, consequentemente, a formação de subjetividades, ela passa por mudanças na relação com os objetos que não eram tidos como mídia estrito sensu, né? E que se tornaram mídias de distribuição e armazenamento de informação. Dentro dessas mudanças, a gente sustenta a hipótese de que teríamos como resultado a alienação dos sentidos, uma ausência deliberada de percepção sensorial e a constituição do capitalismo sensorial, os sentidos como commodities no processo econômico. Bom, como é que nós vamos trabalhar isso, né? Qual é a base teórica? Primeiro, eu dividi em 3 partes. Primeiro, a relação dos sentidos e das mídias, que é uma coisa que é explorada pela linha de materialidades da comunicação, na pessoa máxima, acho que do Marshall McLuhan, que já é o autor que eu venho trabalhando há muito tempo, mas todos os outros teóricos, né? O Hans Gumbrich, Harold Innis, Eric Havelock e assim sucessivamente, Walter Ong. Passa também pela antropologia, porque existe uma ideia de antropologia dos sentidos em que a subjetividade é constituída a partir da relação com os sentidos. Passa por uma sociologia dos sentidos, na pessoa do George Simmel, que foi a pessoa que propôs, né, esse ensaio para falar de como as relações sociais também se dão a partir da questão do sentido. Então, ela é bem interdisciplinar, mas ela está pautada na questão das materialidades da comunicação. E aí existe uma pesquisa de mapeamento histórico dessas relações da tecnologia e dos sentidos, como um vai modelando o outro sucessiva e simultaneamente, né? São forças que atuam de modo recíproco, alterando um ao outro. Eu tentei fugir bastante do determinismo tecnológico, mas a gente vê que a linha determinista acaba tendo nessa visão histórica mais sucessos, vamos dizer assim, do que as outras linhas de defesa nessa relação tecnologia e corpo. Então, ela passa por essa primeira parte, que é o estudo de mídias e sentidos, né? Que é um trabalho que, como eu falei, já vem sendo desenvolvido há algum tempo. Ela também passa pelos sentidos e a cultura, porque a gente não pode ignorar que os sentidos também são alterados por processos culturais. Cada cultura e cada arranjo econômico e cada arranjo social tem uma forma de valorização e de percepção, de constituição de mundo, né, de construção de subjetividades. Então, ela passa por isso falando do Moss, do Edmundo Carpenter, do David Howes, né? E a gente começa desde o Thomas Hobbes, falando sobre os sentidos como base do pensamento e o pensamento como base da vida político-social. O Descartes mesmo, né? Que no Cogito falou sobre o dualismo corpo e mente, mas ele aceitava a condução da vida humana dependendo de todos os sentidos, especialmente da visão. E falamos sobre Marx também, porque a gente está fazendo essa questão da proposição sensorial, então a gente vai lá no Marx já pensando no Feuerbach e pensando na materialidade histórica dos sentidos, que ele não terminou, né, que o Engels que vai terminar depois. Então, ele passa por todas essas perspectivas, essa investigação,
E depois a gente chega na questão dos sentidos e o capitalismo, que é justamente essa ideia do consumo atravessado, né, nos sentidos. E isso começa, obviamente, né, nas inaugurações das primeiras lojas de departamento em Paris, e essa mudança que existe dessa percepção, né, das transações comerciais, como é que o objeto deixa de ser um objeto e passa a ser um objeto de desejo. Como que eles criam essa esfera de desejo, a publicidade e tudo mais, que também está muito relacionado, né, com a ideia das sensações, do sensacionalismo, da produção, né, de uma hiperestimulação dos sentidos, como falava o Zimmel e o Turkey e o Bensinger mais recentemente. Então a gente chega à conclusão de que a contemporaneidade ela é marcada pelo crescente apelo sensorial, principalmente em relação ao consumo. Os sentidos vêm sendo ruidosamente invocados pelas tecnologias digitais na economia capitalista de consumo, e a gente encontra essa invenção da propriedade da sensação, em que os sentidos são disputados como uma forma de mercantilização, que reforça ainda mais essa ideia do capitalismo sensorial. Uma outra parte também que essa pesquisa abrange é a questão da domesticação dos sentidos. E aí eu peguei o Roger Silverstone, que falava sobre o significado moral da mídia como uma forma primária de compreensão do mundo pelos indivíduos, né? Ele chega a dizer que as crianças são alfabetizadas pela mídia. Óbvio que isso não está dentro do meu objeto de pesquisa, mas ele fala que os usuários das tecnologias, os ambientes, estão sempre em constante mudança, se adaptando às tecnologias. E ele vai falar sobre a vida doméstica, né? Ele vai antever lá em 1980 aquilo que a gente está vendo hoje, que é essa conexão via assistentes virtuais, inteligentes, a nossa Siri, a nossa Alexa, conectando lâmpadas, máquinas de lavar, robô aspirador, tudo isso que tem dentro da nossa casa, nosso carro, né? O momento que acende a luz, o momento que a máquina para de bater a roupa. Ele estava antevendo essa comunicação entre os objetos domésticos. E aí ele fala muito sobre como a tecnologia refletiria as culturas domésticas a partir dos seus usos e demandas. Então, ainda passa sobre ele essa pesquisa. A minha metodologia que eu escolhi, a partir do cronograma que eu estabeleci também, para melhor discutir esses fenômenos, a gente resolveu utilizar o método qualitativo da cartografia, iniciando um mapeamento dessas mudanças sociais e midiáticas que levaram ao advento da alienação dos sentidos e da modalidade do capitalismo sensorial. A cartografia foi sugerida por Félix Guattari e Gilles Deleuze como método de pesquisa no âmbito das ciências socio-humanas, acerca dos estudos relativos ao acompanhamento de processos e produção de subjetividades. Eles inseriram a cartografia nos princípios do conceito de rizoma, compreendendo o mapa como aberto, conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente. E eles se apoiam numa racionalidade distanciada de articulações binárias, derivadas da racionalidade cartesiana positivista calculante, né? Então, o método da cartografia foi escolhido porque ele vai desafiar essa pesquisa a praticar essa abertura do pensamento para receber, sem julgamentos a priori, preconceito, as informações e dados que se apresentam no processo a fim de construir um conhecimento consistente. Esse método também a gente acredita que vai possibilitar a observação dos pontos de deriva e de resistência relacionados à utilização crescente dessas mídias em ambientes públicos e privados, os domésticos, em diálogo com a alienação dos sentidos. Acho que o mais importante era isso, né? Quem quiser saber mais sobre a pesquisa e quem quiser conversar mais sobre isso, eu estou à disposição de vocês. Peço desculpas aí pela minha performance, porque realmente
vírus não dá muita brecha para a gente respirar direito. E sinto de não estar ouvindo as apresentações de vocês, mas vou ler o caderno de resumos que foi feito com carinho e entrar em contato com vocês para a gente poder fazer trocas mais ricas. Olha, uma excelente jornada para vocês e obrigada por terem apreciado esse projeto. Um abraço!